Bom dia, tudo bem com vocês? Então, eu vou passar um material aqui para vocês sobre os conflitos no Oriente Médio, tá? Isso aqui é referente ao conteúdo do nosso livro 12, né? O capítulo 3, tá? E aqui é o seguinte, aqui a gente vai entender um pouquinho do conflito Israel e Palestina, tá ok? Por exemplo, aqui, o Oriente Médio, após a Primeira Guerra Mundial, a gente vê que era uma região que ela tinha um império turco-otomano. E essa região aqui foi dividida depois da Primeira Guerra. E a gente vai ver isso agora, tá? A gente vê a possessão francesa, possessão inglesa e Arábia Saudita e Iêmen. Por exemplo, a possessão francesa tinha a Líbia e a Síria. Aqui a Síria, a Líbia é aqui no cantinho, tá? Daí a gente vê aqui a possessão inglesa era Palestina, Jordânia, Palestina, Mesopotâmia. Então a gente vê aqui, cadê? Ó, Palestina. Tá ruim de chegar aqui. Jordânia e Mesopotâmia. Deixa eu voltar aqui. Daí temos aqui a Arábia Saudita e Iêmen, tá ok? Que ficaram, no caso, parte do Império Turco, localizado na Península Arábica, que esse é um pouquinho mais fácil de achar. Opa, foi para cá. Aqui, Arábia Saudita e Iêmen, ok? Daí a gente vê a Palestina. A região da Palestina, onde está Israel, Gaza e Cisjordânia, era habitada desde a antiguidade. Lá vieram vários povos, como os judeus, que chegaram em 2000 a.C. Em 63 a.C., a Palestina foi conquistada pelos romanos, depois da queda de Roma. Foi invadida pelos persas, depois pelos árabes. Isso em 634. E em 1516, a região passou a fazer parte do Império Turco-Otomano. Tá aqui, ó. Aqui no caso, Israel, Cisjordânia, faixa de Gaza, que pertence aos egípcios, ok? Daí vamos lá, um pouco da história dos judeus. O povo judeu, os judeus são um povo de origem semita, que é a origem de Sem, tá? Que chegaram na região da Palestina, terra prometida, por volta do ano 2000 a.C. A diáspora, os judeus foram expulsos da Palestina em 70 d.C. Espalhados pelo mundo e sem território, preservaram sua unidade cultural, língua, religião e costumes, né? Vamos lá. O retorno para a Terra Prometida. Aqui o sionismo, a gente vai ver, vou tentar trazer mais um material para vocês sobre o sionismo, tá? Que acho que é interessante vocês saberem um pouquinho, uma coisa bem interessante. No final do século XIX, surgiu o movimento sionista na Europa. Seu objetivo era criar um lar judeu na Palestina. Organizava a ida de judeus para que um dia fosse criado um Estado judeu na região. A Declaração de Balfour. Depois da Primeira Guerra, a Palestina ficou sob o controle dos ingleses. O ministro britânico Balfour prometeu criar um lar judeu na região. Por causa disso, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, 200 mil judeus de vários países já tinham se transferido para a Palestina. A criação do Estado de Israel. Após a Segunda Guerra, a ONU aprovou um plano de divisão da Palestina. Um pedaço dela seria criado o Estado para o povo judeu, que em parte já havia ido para lá. No outro, o Estado para os árabes palestinos que viviam na região. Então aqui a gente está vendo, ó, o Estado judeu aqui, ó, ok? E aqui Estado árabe, tá? E a área de Jerusalém ali, ó. Vamos lá. Aqui uma questão dos fatores a serem considerados, questão dos
países, no caso os maiores produtores, né, de petróleo. Tá bom? Conflitos entre árabes e judeus. Então, quer dizer, sentindo-se vítima, os árabes tentaram invadir Israel. Após a derrota dos invasores, Israel ocupou 75% do território da Palestina. O resto foi tomado pelos países árabes em volta. A Cisjordânia foi incorporada pela Jordânia e a faixa de Gaza pelo Egito. Nascia a questão palestina. Tá? Aí, ó. Olha a diferença. Não é isso? Pela ONU e depois aqui, ó. E esse aqui, né? Yasser Arafat, ele era um que foi responsável pela criação, né, do grupo que se rebelava, que se fortalecia em relação a resistir a Israel, né? Ele que foi o grupo que criou foi um dos mais importantes, né? O Al-Fatah, né? Que eles conseguiram vamos assim, criar uma resistência, né, para criar o Estado da Cisjordânia, né? Guerra dos 6 Dias. Eu vou ver se eu coloco um material para vocês também sobre a Guerra dos 6 Dias. Após a criação de Al-Fatah, cresceram os ataques terroristas a Israel. A retaliação no ano de 1967. Israel atacou a Jordânia, o Egito e a Síria, derrotando os árabes em menos de uma semana. Tá? E aqui mudanças estratégicas. Aqui nesse período surgiu também a OPEP, né? No caso, os países exportadores de petróleo, né? Uma observação interessante: Venezuela e Equador aqui, ó. Interessante que não tem nada a ver, né? Mas aqui são os maiores produtores de petróleo no mundo. E a diplomacia, a partir da década de 70, ele mudou a estratégia. Arafat adotou uma postura mais diplomática, conseguindo que a Organização para a Libertação da Palestina, ou OLP, formada na década de 60, fosse reconhecida como representante do povo palestino e admitida na ONU como membro observador. Então veja só com a postura, o que eles conquistaram, né? Então ele foi buscar com esses países, buscou apoio da ONU, abandonou o terrorismo, buscou uma outra estratégia. E aqui a Intifada, né? 87, explodiu uma rebelião popular em Gaza após o atropelamento de 4 palestinos por um caminhão do exército de Israel. Então foi feio aí. E a Guerra do Golfo, que isso aconteceu no Kuwait, né? Aqui no caso o Iraque invadiu dizendo: isso aqui pertence a gente, isso aqui pertence ao nosso país. Saddam Hussein, tá? Inclusive Saddam Hussein, ele é cria americana, ele foi posto no Iraque pelo governo americano ali, tá? E mais um camarada que vocês vão ver mais pra frente aqui, ó, tá bom? Ele trabalhava para os Estados Unidos, ele foi posto lá. Chegou uma altura que se rebelou: não, eu que mando aqui, não quero saber, né? Mas afinal, o desfecho, né? Teve uma coalizão dos Estados Unidos com os países da Europa que foram lá invadir o Kuwait e retomaram, né? E aqui depois a Segunda Guerra do Golfo, né? Relação entre Estados Unidos e Iraque continuaram tensas. Em 2002, o presidente George Bush afirmou que Irã, Iraque e Coreia do Norte formavam o eixo do mal, pois desenvolveram armas de destruição em massa, né? Mas até hoje no Iraque não acharam nada. A causa da guerra: o presidente Bush exigiu da ONU uma ação efetiva para desarmar o Iraque e afirmou que iria atacar Bagdá caso o governo iraquiano não cumprisse as resoluções das Nações Unidas e a destruição das armas. Ok? Em 2003, contrariando a decisão do Conselho da ONU, a coalizão anglo-americana iniciou a guerra contra o Iraque. Aí, ó, né? Aqui, ó, aí esse aqui é a guerra preventiva.